É com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa que traz devocionais, reflexões teológicas, entrevistas, sempre visando instruir a família e levar a palavra de Deus até você, através da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Nós tivemos esses dias o feriado da Páscoa ou da Semana Santa, como alguns chamam, e às vezes alguns ficam perdidos no foco. O que é o importante neste período? O que deve nos chamar a atenção, nos prender a atenção? O nosso foco deve ser a ressurreição de Jesus Cristo. E dois pilares da fé cristã estão ali. Um é a crucificação de Cristo, o fato dele ter sido crucificado na cruz, o fato dele ter levado sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, no sentido de que ele fez o resgate nosso, o resgate, a salvação, a reconciliação com Deus. Esse é um pilar. O outro pilar da fé cristã é a ressurreição de Cristo. Nós chamamos do estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre a ressurreição e como um dos pilares da fé cristã. Não saia daí, nós voltaremos já para falarmos sobre a ressurreição de Cristo como um dos pilares da fé cristã. Nos aguarde. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379.
A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, como nós já dissemos, hoje vamos falar sobre a ressurreição. A Bíblia registra no final dos evangelhos que Jesus foi crucificado numa sexta-feira e foi sepultado, foi dado por morto, foi constatada a sua morte, foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos num sepulcro novo que ninguém tinha sido sepultado. No terceiro dia, registra Lucas capítulo 24, os outros evangelistas também registram, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro, chegaram lá, o túmulo estava vazio, a pedra estava removida e o túmulo estava vazio. Olhando, não encontraram ali o corpo de Cristo. E logo então Cristo aparece ressurreto para estas mulheres e comunica com elas, e dali começa a espalhar em Jerusalém a notícia da ressurreição de Cristo. E eu quero hoje traçar com você alguns efeitos a respeito da ressurreição. Primeiro, a importância desta doutrina para a fé cristã. Você pode observar que sempre houve uma tendência de negar a ressurreição de Cristo. Primeiramente, os próprios judeus, quando Jesus ressuscitou e ecoou em Jerusalém a notícia que o túmulo estava vazio e que ele havia ressuscitado dos mortos, logo os judeus reuniram o sinédrio e subornaram os guardas, está lá no capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 11, subornaram os guardas para eles dizerem que à noite, enquanto eles dormiam, vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo de Jesus. A primeira tentativa de negar a ressurreição de Cristo foi logo após a sua ressurreição, logo após o fato da ressurreição. Não tem lógica, os discípulos roubaram o corpo de Cristo. A igreja primitiva, ela deixou muito claro em toda a sua postura que não há nenhum nexo para a mentira dos guardas. E Agostinho, um dos pais da igreja, diz: essa mentira dos guardas não procede porque, primeiro, nossos tribunais nunca aceitaram como testemunha alguém que estivesse dormindo durante o fato que ele estava testemunhando. Nós estávamos dormindo e os discípulos vieram e roubaram o corpo de Cristo. Não serve como testemunha alguém que está dormindo durante o fato. Segundo, se eles estavam dormindo, como que eles viram que foram os discípulos que roubaram o corpo de Cristo? Estavam dormindo. Se estavam acordados e viram que foram os discípulos, por que deixaram levar se eles estavam ali para guardar o túmulo? Então esta mentira não procede. Mas o que nos chama a atenção, depois a história inventou várias outras, a teoria do desmaio, a teoria do êxtase, a teoria espiritualista de que Jesus foi só em espírito que ele apareceu para os discípulos, sendo que Tomé tocou no seu corpo. Então, sempre houve uma tentativa de negar o fato da ressurreição de Cristo, que é um fato histórico confirmado. Mas não me chama muito a atenção, e não estou aqui nesse programa apenas para falar para você de um fato histórico, porque fato histórico não tem muito o que acrescentar. A verdade é que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, segundo o modelo da ressurreição final. E depois ele subiu aos céus, e a única ascensão registrada em todo o Novo Testamento,
ele subiu ao céu, está à destra do trono de Deus, de onde intercede por nós. Isso é fato histórico notável. O que eu quero trazer no nosso programa hoje não é apenas levantar fatos históricos, ficar aqui provando a ressurreição de Cristo. Eu quero falar dos efeitos práticos dela na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê nele como seu Senhor e Salvador. O primeiro fato, o primeiro efeito imediato da ressurreição de Cristo é que os discípulos passaram a guardar o primeiro dia da semana, não mais o último dia da semana. Muitas pessoas perguntam, mas lá na lei está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E agora a igreja guarda o domingo, primeiro dia da semana, e não o último. Por que isto? A resposta é muito simples e direta. O texto registra que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo e Jesus havia ressuscitado. Por que a igreja passou a guardar o domingo, primeiro dia da semana, e não mais o sábado, como na antiga aliança? Exatamente por isto. Pelo fato de ter Cristo ressuscitado no primeiro dia da semana. Em Atos capítulo 20, o versículo 7, nós encontramos a igreja primitiva reunida no primeiro dia da semana. Diz aqui o texto de Atos assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia seguinte ou no dia imediato, prolongou o discurso até a meia-noite. Há aqui um registro em Atos, capítulo 20, versículo 7, dos discípulos reunidos no primeiro dia da semana. E João também, lá em Apocalipse, capítulo 1, ele registra que foi exatamente no dia do Senhor, já uma referência ao primeiro dia, como o dia do Senhor, quando ele recebe na ilha de Patmos aquela visão, aquela revelação. Então, o efeito imediato da ressurreição na vida da igreja é que a igreja passou a reunir todo o primeiro dia da semana para comemorar, para celebrar a ressurreição de Cristo e para testemunhar com grande efeito, com grande poder, o fato de que ele ressuscitou dentre os mortos. E até hoje o cristianismo, a igreja cristã, guarda o primeiro dia da semana e não o último, exatamente pelo fato que Cristo ressuscitou neste primeiro dia da semana, no dia do Senhor, agora passa a ser o domingo. Esse é o primeiro fato, imediato. Um segundo fato que nós devemos relatar aqui é o efeito que a ressurreição trouxe na expectativa, na esperança do povo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Observe esse texto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: se Cristo não ressuscitou, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Ou seja, a esperança que veio ao coração da igreja com o fato da ressurreição de Cristo. Guardem bem o que eu vou te dizer aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. E logo ele começa a descrever o testemunho das pessoas para quem ele apareceu ressurreto. Ele cita os apóstolos, aquelas mulheres que foram ao túmulo e mais de 500 testemunhas, porque lá em Corinto já tinha algumas pessoas tentando dizer que não haveria ressurreição dos mortos. Então agora já não é mais o fato histórico da ressurreição de Cristo, é que não haveria ressurreição dos mortos, ou seja,
Aquele que morre não ressuscita. Então Paulo está dizendo assim, olha, como podem alguns aí entre vós dizer que que não haverá ressurreição de mortos? Se não haverá ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E ele continua dizendo o texto, ainda mais, nós somos tidos por falsas testemunhas, porque apregoamos que Cristo ressuscitou e vocês estão dizendo que não haverá a ressurreição dos mortos. O mundo pagão era um mundo sem esperança. Morreu, acabou. É assim que se pensava. Os filósofos epicureus, estoicos, tidos por sábios do povo, eles apregoavam o seguinte, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos comer e beber e nos divertir e aproveitar a vida, porque morreu, acabou. Pensavam assim os filósofos. E o mundo pagão era dotado de um pessimismo terrível, porque não havia esperança para o homem depois da morte. Pior do que isso, o medo da morte, a morte trazia um terror ao coração humano, porque as tormentas das trevas estavam ligados à morte, como aquela figura da morte tão comum nos livros, aquela senhora idosa nariguda com a foice na mão que vem para ceifar, era mais ou menos o terror da morte. A ressurreição trouxe uma esperança nova na mensagem do Evangelho, por isso que o Evangelho eclodiu, porque a mensagem, a notícia da ressurreição levava esperança ao coração das pessoas. A morte não é o fim da vida, a morte agora passa a ser anunciada apenas como o fim da nossa jornada terrena, mas não como o fim da vida. Trouxe esperança a mensagem da ressurreição. Nós vamos para o intervalo, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre os efeitos que a mensagem da ressurreição trouxe. Passou a igreja a guardar o dia do Senhor, a mensagem trouxe esperança, porque a morte havia sido vencida na ressurreição de Cristo. Nos aguarde, no segundo bloco vamos falar, dando sequência a este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo
com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos para continuar o nosso assunto sobre a ressurreição de Cristo e os efeitos práticos da ressurreição na vida da igreja, na vida de todo aquele que crê. Outro efeito prático da ressurreição, além da guarda do dia do Senhor, o primeiro dia da semana, além da mensagem de esperança, que a morte não é mais o fim, trouxe também a mensagem de que para toda a humanidade, que haverá uma ressurreição final para toda a humanidade. Ímpios e justos hão de ressuscitar naquele dia, no dia do Senhor. Agora uma referência à volta de Cristo. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse, ou os anjos do Senhor falaram aos apóstolos que viram a ascensão de Cristo: este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, subiu, ressurreto, vivo, ele voltará do modo como viste subir. E a igreja, a única promessa nesse escopo da nossa salvação e do plano eterno de Deus para a salvação do homem, a única promessa que ainda nos resta, que nos falta, é a volta de Cristo com todas as coisas que são pertinentes a esta volta. Então, aguardamos uma ressurreição final. Com base na ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 15 que Jesus é a primícia dos que dormem. Todos aqueles que já morreram ressuscitarão. Há uma ressurreição final, pré-anunciada, quando Deus passará um juízo sobre toda a terra. É por isso que você e eu não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Muitas pessoas são ávidos em fazer justiça com as próprias mãos. Você precisa descansar o seu coração na justiça de Deus. Naquele dia, na ressurreição final, todos os homens comparecerão vivos perante Deus. Então isso mostra o poder de Deus para ressurgir toda a humanidade. Ao fim da humanidade, tem este projeto de Deus, a ressurreição final. Então, isso descansa o coração daquele que teme a Deus, daquele que confia em Deus, na justiça de Deus. Eu não preciso de fazer a justiça com as próprias mãos. Ah, pastor, morreu e não pagou pelos malfeitos dele. Fica tranquilo, haverá um dia sobre a terra e a nossa própria consciência, nosso próprio senso de justiça exige, reclama por um dia de justiça sobre a terra. Ver tanta injustiça acontecendo. Filhos matando pais, pais matando filhos, ladrões roubando e não contentando com o roubo, matando a vítima, maldade de todos os lados, faces tão bonitas, escondendo uma maldade tão profunda na alma. Nós olhamos para tanta maldade e clamamos: será que não haverá justiça sobre a terra? A justiça humana tão falha, tão limitada, tão cheia de recurso para aqueles que cometem os mais terríveis delitos. Pensamos, não haverá um dia de justiça? Sim. A ressurreição, ela também é para nos anunciar que um dia todos ressuscitarão para dar conta diante de Deus de todos os seus malfeitos. O único escape para nós é a pessoa de Jesus Cristo. Se você arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como seu Salvador hoje, você será poupado do juízo de Deus que haverá de vir sobre a terra.
Mas se você morreu sem Cristo, sem a reconciliação, você vai ressuscitar também, mas não terá a vida eterna. Então a ressurreição de Cristo, ela é também um preâmbulo da ressurreição de toda a humanidade para o dia do juízo de Deus. É um efeito prático da ressurreição. Mas eu quero tocar no último aqui, que ele é bastante prático. Muitos cristãos, quando começaram pelo mundo as campanhas de doação de órgãos, doar as córneas, doar um rim, um fígado, um coração, enfim, alguma doação de órgão, a religião tentou resistir duramente à questão de doarmos alguns dos nossos órgãos, dizendo das dificuldades religiosas disso. O cristianismo é uma religião preciosa, no sentido de que não há nada que não é contemplado pela palavra de Deus. Por que um cristão pode e deve doar um órgão, um dos seus órgãos, para salvar outra vida, para resgatar alguém que está aí na fila de um transplante há quantos anos e de repente a família fica sensibilizado e nega doar o órgão, ou você mesmo que me ouve agora, nega incluir no seu documento a doação de órgão. Não precisa disso. No dia da ressurreição, nenhum de nós ficará imperfeito porque doou um órgão. A Bíblia diz que a terra dará conta do que ela consumiu, o fogo, a água, todos os elementos químicos darão conta do corpo, daquilo que ela consumiu. Os nossos órgãos não ficarão fora de nós naquele dia. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos com corpos perfeitos, com corpos incorruptíveis, não mais sujeitos à enfermidade, doença. Nós vamos receber de volta o nosso corpo. Onde estiver o nosso órgão, voltará para nós. Não tenha medo, dúvida de ser um doador de órgãos. A ressurreição, ela passará limpo todas estas coisas, ela não deixará nenhum de nós imperfeito, nossos corpos serão incorruptíveis, perfeitos, transformados. Imagina você uma situação mais ou menos assim. A pessoa morava aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados, e teve uma perna amputada, foi embora para outra região, lá em Minas Gerais, deixa eu falar da minha terra, lá em Minas Gerais. Chegando lá morre, é sepultado. E no dia da ressurreição, uma perna ficou aqui no Mato Grosso do Sul, a outra lá em Minas Gerais. Como fica a situação dela? A mesma de alguém que doou um órgão. A terra dará conta do que comeu. Então, será devolvido, nós ressuscitaremos com corpos incorruptíveis. Então, não há nada na nossa consciência cristã que nos atrapalhe a fazer uma doação de órgãos. A doutrina da ressurreição, ela apara estas arestas, ela nos deixa a favor da vida. E este é um efeito prático muito precioso. Além do mais, pela palavra de Deus, nós vivemos como igreja segundo o poder da ressurreição. O que é viver como igreja segundo o poder da ressurreição? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele faz uma observação muito bonita sobre isto. Ele diz assim, em Efésios capítulo 1, esse texto é exatamente para nos ensinar o que é a igreja vivendo sobre o poder da ressurreição. Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui diz que com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que são essas regiões celestiais em Cristo?
No capítulo 1 ainda, versículo 20, ele vai dizer assim, 19 e 20. E qual a suprema riqueza ou grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O poder de Deus que ressuscitou a Cristo é o poder de Deus que atua na igreja, é o poder de Deus que atua na vida de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Como que acontece a salvação? É o poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é que ressuscita os mortos espirituais. O homem nos seus delitos e pecados está morto, mas quando Jesus vem ao encontro dele para resgatá-lo, para salvá-lo, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que atua no coração morto de um pecador para dar a ele uma nova vida. Olha quando a pessoa se converte e fala assim, como que eu não enxergava isto? Como que eu não vi isto antes? Como que eu não podia enxergar o amor de Deus para comigo? É o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, pela operação do Espírito Santo que vai àquele coração e transforma aquele coração. Assim como ressuscitou a Cristo dos mortos, ele ressuscita dos mortos espirituais para a vida espiritual. Aquele que estava morto em delitos e pecados, é a ressurreição espiritual. Talvez esta ressurreição ainda não passou pela sua vida. Viver sob os poderes da ressurreição é a vida de Cristo em nós. Jesus diz, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós vivemos segundo os poderes da ressurreição em Cristo nas regiões celestiais. Por isto que há uma vitória pré-anunciada para todo aquele que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Estava morto em delitos e pecados e houve uma ressurreição espiritual. Agora ele tem uma nova vida em Cristo. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, já que fostes ressuscitados com Cristo dos rudimentos deste mundo para o reino de Deus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isto é a nova vida que Cristo nos oferece pela sua ressurreição. Eu convido você a entregar a sua vida a Cristo e viver sob os poderes da ressurreição do nosso Salvador. Que Deus te abençoe neste dia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos,
cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós estamos chegando aqui no momento final do nosso programa. Hoje falamos sobre a ressurreição e os poderes da ressurreição e os seus efeitos práticos na nossa vida, na vida da igreja e na vida da humanidade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Eu quero convidar você para participar dos cultos na nossa igreja. Toda quarta-feira nós temos uma série de estudos chamado Visão Panorâmica do Novo Testamento. Estamos estudando agora, livro por livro do Novo Testamento, uma visão panorâmica. O próximo livro agora é a carta de Paulo a Filemon, a última das cartas. Você está convidado a participar, será nesta quarta-feira. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical tem classe para todas as faixas etárias de pessoas. Não deixe de ir, levar toda a sua família na Escola Dominical. No domingo, às 19 horas, nós temos o culto de louvor e adoração. Um momento para você ouvir a palavra de Deus, se edificar e entregar a sua vida a Cristo e viver para Cristo, para o seu reino, uma nova vida que Ele nos oferece, que é por demais preciosa. Então fica aí o convite para você estar conosco. Neste sábado, às 15 horas, todos os homens terão o trabalho dos homens. Será lá na chácara do Manaim, em frente ao Exército, e você que nos ouve está convidado para assistir ali uma linda palestra sobre o homem e sobre as qualidades de um homem de Deus. Você está convidado a participar da palestra ali com o reverendo Werley. É uma programação da Federação de Homens do Presbitério de Dourados. Então você está convidado a participar dessa programação. Nós vamos encerrar aqui o programa de hoje. Agradecemos a sua companhia, lembrando que a TV Gran Dourados é a TV da família douradense. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Gran Dourados.